Fala pessoal, estou aqui de volta nas gravações dos vídeos aqui para o canal Super Habilidade. Quem tiver no Instagram, perfil Super Habilidade. E o motivo da minha volta a gravar esses vídeos é porque eu estou com um projeto muito bom para lançar agora em 2022 e ao longo dos próximos vídeos eu vou estar explicando mais ou menos, eu vou estar explicando exatamente, na verdade, como é que ele vai funcionar. E para estrear essa volta à gravação dos vídeos aqui no perfil, eu gravei esse vídeo com um título bem provocativo e vocês vão entender qual é a ideia por trás, né, dessa provocação. E o título é Ler mais livro não vai ajudar, não vai te ajudar. Ler mais livro não vai te ajudar. Então, como assim ler mais livro não vai me ajudar? Todo mundo fala que eu tenho que ler mais porque eu vou aprender mais, e você vem com esse vídeo nesse vídeo dizer que se eu ler mais livro não vai me ajudar. Então, o que acontece? Eu estou fazendo aqui um contraponto entre ler livros e formação. Eu não quero colocar pontos positivos e pontos negativos. Eu quero colocar benefícios de ler muitos livros e benefícios de se formar em alguma coisa ou trabalhar numa perspectiva de autoformação. E no final desse vídeo você vai ver que de fato faz diferença e às vezes a gente patina, né, nessa história de que tem que ter mais livro e o livro da moda, o livro da vez, e fulaninho indicou aquele livro e Beltrano indicou aquele outro livro e o livro é bom e a gente vai lendo um monte de livro e a gente não sai do canto. Então eu coloquei aqui benefícios de ler muitos livros, né? Então, um primeiro benefício que eu coloquei é que você vai adquirir um bom vocabulário. Então, isso aí é inevitável, ninguém esconde esse fato. Quanto mais livros nós lemos, mais nós aprendemos palavras novas, termos de áreas diversas, e isso aí nos permite, né, tanto termos quanto palavras, isso aí nos permite expandir o vocabulário. Então, isso é um benefício, isso aí é inegável. Um outro benefício que a gente pode estar falando aqui sobre ler livros, ler muitos livros, é que você vai aprender sobre vários assuntos. Tem gente que consegue falar, ele senta numa mesa para conversar e se o assunto for política, ele consegue conversar, se o assunto for economia, ele consegue conversar, se o assunto for filosofia, ele consegue conversar, se o assunto for literatura, ele consegue conversar. Ele tem um background, ele tem um portfólio de assuntos que ele, né, de certa forma, conhece muito grande. E isso é um benefício de quando você lê muitos livros. O terceiro benefício que eu coloquei aqui é que quando você lê muitos livros, e isso aqui é importante, talvez eu deveria ter colocado como primeiro, é que ele vai fortalecer o hábito da leitura. Isso aí é indiscutível, é inegável da importância desse hábito, né, do fortalecimento desse hábito. Inclusive, nesse projeto 2022, eu vou estar falando muito sobre hábito. O hábito ele vai ser uma das bases desse projeto de 2022 aqui do canal. O quarto benefício é que ele vai te permitir fazer interconexões entre os assuntos. Você vai ter uma visão mais integrada, ou pelo menos deveria ter uma visão mais integrada de tudo aquilo que você está lendo, tá? E o quinto benefício é que ele vai te dar, né, ele vai te nutrir com um bom banco de dados / informação para reflexão. Essa informação, banco de dados, esse termo, banco de dados, pode anotar aí, né? Eu também vou estar falando muito sobre esse termo. E como você pode observar aqui, ó, o quarto e o quinto são bem parecidos. A diferença é que no quarto, eu falo dentro de uma perspectiva de fazer interconexões entre os assuntos, porque a gente vive num período muito de fragmentação. A gente vive no período onde as pessoas pegam um ponto de vista para analisar um fato e esquece que aquele mesmo fato existe outros 200 pontos de vista, tá? E quando eu estou falando aqui ponto de vistas aqui, eu não estou falando aqui ponto de vista, eu não estou falando aqui no sentido de opiniões, tá? Estou falando no sentido de perspectiva, literalmente. Por exemplo, um acidente de carro, um acidente de trânsito. Aquele acidente de trânsito ele pode ser visto sob várias perspectivas. Ele pode ser visto pela perspectiva do direito, quem sofreu dano, quem causou dano, quem vai restituir quem. Ele pode ser visto dentro da perspectiva psicológica,
o que o motorista que causou o acidente estava passando, qual o problema que ele estava tendo, onde é que ele estava com a cabeça. A gente pode ver dentro da perspectiva sociológica quem são as pessoas envolvidas. A gente pode ver dentro da perspectiva também, sei lá, econômica, né, que são as pessoas. Então, perspectiva é nesse sentido. As áreas do conhecimento, as áreas do saber que podem analisar aquele mesmo fato. Não estou falando aqui de opinião quando eu falo sobre ter uma visão integrada e fazer conexões. E o banco de dados, né, que você ler muitos livros, ele vai permitir, é que você vai conseguir ter mais dados, você vai conseguir ter mais insumos para você fazer processamentos na hora de fazer análise, na hora de construir análise, na hora de elaborar uma ideia, um pensamento. E aí, por isso que eu pedi para grifar tanto a questão do hábito, é um termo que a gente vai estar utilizando muito nesse novo projeto, e o termo banco de dados também será muito utilizado, porque às vezes nos falta banco de dados, às vezes nos falta mecanismo de processamento ou mecanismo de pensamento, entendeu? Como é que eu construo um pensamento? Quando eu tenho um bom banco de dados e eu falho nos mecanismos para poder elaborar pensamentos, ideias, reflexões, o problema é no mecanismo. Quando eu tenho um certo nível de mecanismo, mas eu não tenho um banco de dados, eu preciso estar nutrindo, alimentando, abastecendo o banco de dados. E livro, nesse sentido, ele também ajuda. Tá, falei dos 5 benefícios de ler muitos livros. E agora eu vou estar falando sobre os benefícios de você se formar, os benefícios de você buscar uma autoformação. É muito comum hoje em dia as pessoas estarem falando sobre ler 50 livros por ano, né? Por ano. Sei lá, ler 52 livros por ano, porque fica um livro por semana, e o ano tem 52 semanas, e você vai atingir essa meta de 52 livros por ano. Mas, como eu já falei inicialmente, existe a leitura de muitos livros, que, como eu provoquei, não vai mudar a tua situação, não vai resolver, não vai te ajudar. E existe a formação, certo? Quando você vai se formar, é bem provável que você, mesmo período, tá? Um ano, é bem provável que você não precise ler tantos livros. Sei lá, você pode ler para se formar em uma área, em um assunto, né? Você leia 20 livros por ano, 30 livros por ano. O cara faz, poxa, é quase metade, né? Ou dependendo, até mais da metade, a menos, né? Mas vamos para os benefícios. Primeiro benefício, né? Eu já acabei até antecipando. Você irá ler menos livros em quantidade. O segundo benefício da autoformação, você irá ler menos livros em temáticas. Em temática. É muito comum quando você lê muitos livros, você lê livros de temáticas diversas. Como eu falei, da pessoa que senta lá e fala sobre política, economia, literatura, enfim, criação de filho, sobre tudo. Sendo que quando você trabalha dentro de uma formação, normalmente você trabalha dentro de uma área. Eu vou trabalhar sobre literatura. Então você vai ler, sei lá, 20 livros, 30 livros dentro daquele escopo literatura. Eu vou me formar em idioma, vou aprender a língua inglesa. Então você vai ler vários livros, estudar livros dentro daquela perspectiva ali, aprendizagem do inglês, meta-aprendizagem, metacognição, como aprender rápido, aprendizagem acelerada, enfim, etc. E você vai estar dentro daquela área. Então, formação. O terceiro benefício de você ler, né, se formar, é que você irá aprender um método. Você lê muitos livros, você acumula muito conhecimento. Quando você trabalha na autoformação, você adquire um método. E isso faz muita diferença. Eu vou falar mais um pouco daqui a pouco. O quarto benefício de você buscar a autoformação é que você poderá ajudar outras pessoas. Então, eu leio 52 livros por ano. Conheço um monte de coisa. É possível que eu consiga ajudar alguém? Sim, é possível. Estou conversando com alguém em algum lugar, ou, enfim, e alguém está passando por uma dificuldade,
eu tenho um pouco de conhecimento sobre aquela área. Sei lá, eu li sobre aquela área, eu tenho um vocabulário, conheço os termos, e eu vou dar algumas dicas, entendeu? Eu vou falar, ó, tem isso daqui, tem aquilo lá, e sendo que eu não consigo ajudá-la. Não consigo ajudar aquela pessoa concretamente, porque eu não sei um passo a passo de como fazer isso. Se de repente a dica que eu dei, pelo aquele conhecimento mais geral que eu tenho sobre aquele assunto, foi certeira, pode ser que a pessoa, de fato, ela se sinta ajudada e, de fato, tenha contribuído. Mas quando a gente compara sobre formação, é completamente diferente. Então, a gente tem que olhar que quando a gente tem uma formação, a gente tem esse benefício de ajudar outras pessoas de forma mais concreta, mais direcionada, mais propositiva. E o quinto benefício é que a gente poderá ser até remunerado por isso. Então, a gente, quando tem conhecimento diversificado, conhecimento disperso, dificilmente a gente vai ser remunerado. Quando a gente tem um conhecimento especializado, um conhecimento formativo, a gente tem uma tendência de ser remunerado por isso. Cabe a gente decidir se vai querer ser ou não. Então, eu estava querendo fazer esse comparativo nesse vídeo, até porque um dos objetivos do canal, né, para esse ano, do perfil, é trabalhar muito forte na questão da formação, porque a formação, de fato, ela faz uma diferença na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que lê muito sobre alfabetização. Você vai lá e lê sobre alfabetização, leu lá o livro Consciência Fonológica, leu o livro lá do, acho que é o Capovilla, enfim, leu alguns livros sobre a área da alfabetização, enfim, consciência fonológica, etc. Sendo que a leitura desses livros vai te dar um conhecimento, mas você não vai saber formar alguém, você não vai saber educar, alfabetizar uma criança, entendeu? Ou um adulto. Agora, se você faz um curso de formação em alfabetização, você vai saber exatamente como fazer para ajudar aquela pessoa que precisa. Você vai saber diagnosticar, você vai saber avaliar, você vai saber criar, elaborar um plano de ação, você vai saber fazer acompanhamento. Então, assim, você vai saber de fato conduzir a pessoa no processo de mudança. E nesse caso aqui, a gente vai conseguir saber conduzir os nossos filhos para alcançar os objetivos nos estudos deles. Esse é que é o ponto. Então, a formação é o que de fato nós precisamos. Às vezes a gente lê muito sobre literatura. Pô, muito bom ler literatura. De uma certa forma, a gente vai estar formando o imaginário com elementos ricos que vai nos ajudar em muitas coisas. Agora, se eu tenho uma formação em literatura, vamos supor, eu quero me formar em, mas quando eu me formo na literatura brasileira, qual tipo de segmento literário eu quero trabalhar? Nesse segmento aqui, eu quero trabalhar na literatura mais, sei lá, barroca, romântica, enfim. Você vai lá, vai aprender o que é a literatura especificamente daquele segmento que você escolheu, quais são os principais autores, quando começou, se encerrou o período, se ainda está vigente, quais são as principais obras, do que elas falam, como analisá-las, como aprendê-las, como ensiná-las, como avaliar um processo evolutivo de aprendizado. Então, vocês percebem que se a gente pega uma área, um assunto, entendeu? O assunto é o mais específico, entendeu? Uma área, ela já abrange vários assuntos, porque os assuntos começam a ter especificações, né, derivações, eles vão ficando interconexões, ele acaba ficando dentro de um grupo. Eu vou dar um exemplo, homeschooling. Homeschooling é uma área, homeschooling não é um assunto, homeschooling é uma área. Então, dentro do homeschooling, existem várias questões envolvidas. Existem vários métodos que podem ser aplicados, entendeu? Tem Charlotte Mason, tem Montessoriano, tem educação clássica, tem educação tradicional, tem o unschooling. Então, vocês percebem que o homeschooling é uma área, ele não é um assunto, entendeu? É uma área. Tem a questão legal, tem a questão, enfim.
tem um monte de coisas que está envolvida. Eu posso me especializar num assunto. Eu quero trabalhar na educação clássica. Sendo que a educação clássica, mesmo ela sendo um assunto, ela ainda assim se divide. Porque existe a educação cristã clássica, existe a educação clássica tradicional, que é aquela humanista pelos gregos e romanos, existe a educação clássica mais moderna de Dorothy Sayers, existe... Gente, educação clássica existe, né? Cada um que diga que é mais clássico do que o outro. Vocês percebem que tem essas variações? Eu me especializo numa área, ou eu me especializo num assunto. E dependendo, eu posso me especializar num subassunto. Eu vou um pouco mais a fundo. E aí eu vou entender tudo sobre aquilo ali e eu vou estar falando. Então, esse vídeo teve esse propósito de provocar de fato, entendeu? Cuidado com a muita leitura, que talvez a muita leitura não vá te levar a lugar nenhum e não vai te ajudar. Você pode dizer assim, poxa, mas eu tenho vários benefícios aí, você citou 5 benefícios, como é que ela não vai me levar a lugar nenhum? É porque eu estou olhando pela perspectiva da formação, o muito acúmulo de conhecimento sem um método, o muito acúmulo de conhecimento sem você ajudar concretamente pessoas em sua volta, se ajudar, não leva a lugar nenhum, entendeu? Às vezes pode ser até vaidade. Então, esse é um ponto para reflexão. E aí, nos próximos vídeos, eu vou estar falando sobre outros assuntos, talvez assim, com esses tons também provocativos, para fazer a gente sacudir, né? Se sacudir e sacudir vocês, e a gente tá refletindo e avaliando o que é que pode ser mudado em nossas vidas para que possamos melhorar no dia a dia. Gente, obrigado aí por ter assistido e eu quero trabalhar para lançar, né, disponibilizar um vídeo por semana. Então, até a próxima.